Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Matemática Financeira do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade à distância, oferecido pelo UFRB. Nesta aula, vamos falar um pouco mais sobre as taxas de juros nos regimes de capitalização. Vamos falar sobre as taxas de juros para os regimes de capitalização simples, que são as taxas proporcionais e as taxas equivalentes, e as taxas de juros na capitalização composta, que são as taxas equivalentes, as taxas efetivas e as taxas nominais. Taxas de juros na capitalização simples. Na capitalização simples, duas taxas de juros são mais conhecidas, que são as taxas proporcionais e as taxas equivalentes. Vamos começar falando das taxas proporcionais. Dizemos que duas taxas de juros, I1 e I2, relativas aos períodos de tempo N1 e N não, aos prazos. Dizemos que duas taxas de juros, I1 e I2, relativas aos prazos N1 e N2, respectivamente, expressos na mesma unidades, serão proporcionais quando satisfazem a relação abaixo. I1 sobre I2 é igual a N1 sobre N2. Exemplo. Vamos converter uma taxa de juros de 18% ao ano em uma taxa de juros mensal por proporcionalidade. Como vamos fazer isso? Neste caso, a taxa de juros mensal é a taxa que queremos saber. O prazo correspondente a esta taxa de juros mensal é de 1 mês. A taxa de juros anual é de 18% ao ano, que é igual a 0,18. E o prazo correspondente a essa taxa de juros anual é de 12 meses. Neste caso, utilizando a relação de proporcionalidade, temos que a taxa de juros mensal sobre a taxa de juros anual é igual ao prazo mensal sobre o prazo anual. Dessa forma, concluímos que a taxa de juros mensal é igual a 0,015, que corresponde a 1,5 ao mês. Taxas equivalentes. Dizemos que duas taxas de juros, I1 e I2, são equivalentes quando, ao serem aplicadas ao mesmo capital, pelo mesmo tempo, geram o mesmo valor futuro. Vamos a um exemplo de taxas equivalentes no regime de capitalização simples. Verifique se uma taxa de 1,5 ao mês e uma taxa de 18% ao ano são taxas de juros equivalentes. Vamos tomar como referência um capital no valor de R$ 1.000. Vamos utilizar a relação valor futuro é igual a valor presente que multiplica 1 mais a taxa vezes o prazo. Neste caso, o valor presente é de R$ 1.000. Vamos primeiro falar sobre o valor final correspondente à taxa de juros mensal, que eu chamei de valor final 1. A taxa de juros mensal é de 1,5 e o prazo corresponde a 12 meses. Nesse caso, o valor final 1 vai ser igual a R$ 1.000, que multiplica 1 mais 0,015 vezes 12, que é igual a R$ 1.180. Vamos agora falar do valor final referente à taxa de juros de 18% ao ano. Neste caso, o prazo é igual a 1. E o valor final 2 vai ser igual a R$ 1.000, que multiplica 1 mais 0,18 vezes 1, totalizando R$ 1.180. Ou seja, como o valor final 1 e o valor final 2 são iguais, segue que essas duas taxas elas são equivalentes. Observemos que, no regime de capitalização simples, as taxas proporcionais são também taxas equivalentes, como podemos ver comparando os dois exemplos dados até agora. Vamos falar agora sobre as taxas de juros na capitalização composta. Na capitalização composta, também temos as taxas de juros equivalentes, que são aquelas taxas que, quando aplicada ao mesmo valor inicial do mesmo período de tempo, geram o mesmo montante. Por exemplo, qual a taxa mensal é equivalente à taxa anual de 12% no regime de capitalização composta num prazo de 12 meses? Seja valor final 1, o valor futuro da capitalização a uma taxa anual de 12%. Seja valor final 2, o valor futuro da capitalização a uma taxa mensal, que eu vou chamar de IM. Para que essas duas taxas sejam equivalentes, o valor futuro 1 tem que ser igual ao valor futuro 2.
Dessa forma, temos o seguinte: valor futuro 1 igual a valor futuro 2. Ou seja, o valor presente vezes 1 mais 0,12, que é a taxa de juros anual, elevado a 1, que é o prazo anual, vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros mensal, elevado a 12. Fazendo as contas e isolando o valor da taxa de juros mensal, concluímos que este valor é igual a 0,9488% ao mês. Ou seja, a taxa de juros mensal, que equivale à taxa anual de 12%, no regime de capitalização composta num prazo de 12 meses, é de 0,9488% ao mês. Observemos que não utilizamos o valor presente para o cálculo das taxas. Dessa forma, consideramos um valor hipotético para o valor presente, por exemplo, o valor presente igual a 1, e escrevemos 1 mais a taxa 1 elevado a N1 é igual a 1 mais a taxa 2 elevado a N2, em que N1 é a referência temporal da taxa 1 e N2 é a referência temporal da taxa 2. Considerando as taxas de juros com referências temporais mais utilizadas, tipo as taxas de juros anuais, semestral, trimestral, mensal e diárias, temos a seguinte fórmula que relaciona todas essas taxas. Um outro tipo de taxas de juros na capitalização composta são as taxas efetivas. Uma taxa de juros é definida como uma taxa de juros efetiva quando ela estiver expressa em unidade de tempo igual à unidade de tempo do período da capitalização. Assim, são taxas efetivas de juros as seguintes taxas: 1% ao mês na capitalização mensal, 3% ao trimestre na capitalização trimestral, 6% ao semestre na capitalização semestral, 9% ao ano com a capitalização anual. Um outro tipo de taxa de juros na capitalização composta é a taxa de juros nominal. Uma taxa de juros é dita nominal quando o período de capitalização dos juros for menor que a unidade da expressão temporal da taxa de juros. Assim, são taxas de juros nominais as taxas de juros de 36% ao ano com capitalização trimestral, 10% ao trimestre com capitalização mensal, 10% ao semestre com capitalização bimestral. Por fim, na aula de hoje, apresentamos alguns tipos de taxas nos regimes de capitalização. Para os regimes de capitalização simples, apresentamos as taxas proporcionais e taxas equivalentes. E para o regime de capitalização composta, conhecemos as taxas equivalentes, as taxas efetivas e as taxas nominais. Bons estudos!